Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 10. Evangelho de João, capítulo de número 10. A partir do verso de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 10, a partir do verso 1. Que vai dizer assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhes pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa destas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-nos, pois, os judeus e interpelaram: até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai, ou do Pai, ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Senhor,
Eu bendigo e exalto o teu santo nome, Senhor, por esta noite, por estarmos reunidos em tua casa, Senhor. E desejo, Senhor, que o Senhor, neste momento, pelo teu Espírito, Senhor, possa abrir, Senhor, o nosso entendimento e fazer-nos, ó Deus, compreender a tua verdade. Senhor, dai-nos da tua luz. Ilumina o nosso ser, Senhor, e dissipa da nossa mente toda a incompreensão, Senhor, a fim, ó Deus, de que sejamos edificados por tua verdade, sejamos nós, ó Deus, instruídos, Senhor, e edificados segundo a sã doutrina. Então opera, Senhor, sobre nós esta noite, e envia, Deus, o teu Espírito sobre todos quantos estão ouvindo esta mensagem, Senhor, e dá-me sabedoria, segundo, Pai, o teu grande entendimento, Senhor, pois tu és o Deus de todo conhecimento e ciência. Então opera, Senhor, nesta hora, e abençoa o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esta noite eu quero vos falar acerca da vida que Jesus nos concede, esta vida abundante que Ele traz. Alguns domingos atrás, algumas pregações, eu venho falando sobre a grandeza do Senhor Jesus e aquilo que Ele traz de benefício para a nossa vida. Então, houve um domingo que eu falei que Jesus era a luz, e se você quiser rever isso, está lá no nosso canal no YouTube, você pode procurar lá no YouTube a SEVPM e procurar, tá bom, a pregação sobre Jesus, a luz do mundo, para que você possa entender o que Ele fez por nós quando nós estávamos nas trevas, quando nós éramos trevas. E o texto bíblico diz que agora aquele que segue Jesus não anda mais em trevas, mas tem a luz da vida. Depois, em outra ministração, eu falei sobre Jesus ser a nossa paz. E eu falei do aspecto que Ele traz, né, para nós quando estamos em um momento de perturbação. Há dois aspectos da paz: o aspecto que diz respeito à reconciliação nossa com Deus, porque a gente era inimigo de Deus, rebeldes, desobedientes, e Ele nos reconcilia consigo mesmo. Ele elimina a barreira que havia, e isso é paz que Jesus traz também. Mas, no contexto de João 14, nós estamos falando de perturbação. Nós já somos crentes. Os irmãos, os discípulos eram crentes, eles estavam aflitos e atemorizados. E aí Jesus também diz que Ele dá a paz dEle, a paz que excede todo entendimento. Então, a gente precisa ter esta paz bem firmada em nosso coração, para que a gente não se perturbe com qualquer coisa que venha sobre a nossa vida. E esta noite eu quero vos falar justamente sobre essa questão de conhecermos a Cristo, e de como isso sucedeu, e como é grandioso essa vinda de Jesus para dar vida a nós, e daquilo que é dito pelo próprio Filho de Deus, é dito por Ele a respeito de nós, e que a gente precisa estar com isso bem firmado no nosso coração. E para que a gente possa compreender melhor o texto, tá bom? Eu trouxe 2 pequenos vídeos, para ajudar no entendimento desta passagem, coisas simples, um vídeo de, no máximo, 3 minutos, e outro de 58 segundos, então, eu quero passar esses vídeos. Então, o pessoal da técnica, por favor, quem está no som aí, vê se está tudo liberado direitinho, tá bom? Olha só. One more time. Esse vídeo é sobre o pastor chamando as ovelhas. Aí, esse indivíduo é um estranho para essas ovelhas. Agora é o pastor mesmo, tá?
them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. This is nice. Oh my God. This is amazing. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. Interessante, não? Como as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. I can't believe the video. Esse outro vídeo fala da obediência delas ao pastor. E vai mostrar justamente que o pastor vai à frente delas. Tá bom? E elas seguem o pastor direitinho. Olha só. Aí vem o pastor com as ovelhas. Olha, ele manda elas parar. Espera passar o carro. Olha como elas obedecem mais que você, Júlia. Não se mexe, Júlia. Olha lá. Olha que obediente. Do lado do ônibus, meu. E aí? Isso já seria a nossa pregação de hoje, já? Não é verdade assim? Pronto. Esse tipo de ambiente, na época de Jesus, era muito comum, porque havia muitos pastores, criadores de ovelhas. E aí, o próprio Cristo, ele usa as figuras reais da realidade de vida do povo para falar acerca da verdade, daquilo que é real nele por meio do Senhor. Então, ele olha para aquilo tudo. A passagem que nós lemos é uma passagem que está interligada com o capítulo 9, porque assim que acaba o capítulo 9, entra no capítulo 10 falando sobre isso. E os discípulos que ficam um pouco duvidosos sobre Jesus ser realmente o Cristo ou não, fala que ele é um louco e que ele tem demônio, e perguntam por que eles estavam ouvindo a Jesus. Aí outros vão dizer, este modo de falar não é de endemoniado, pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Então estava próximo o evento em que Jesus realmente curou o cego de nascença no capítulo 9. Aí então Jesus lança uma parábola diante deles, porque agora o ambiente é que ele está diante do povo de Israel, que naquele tempo se resumia nos judeus, tá bom? Por causa da tribo de Judá, que foi a que permaneceu até então. Os demais haviam sido dispersos e até destruídos ao longo da caminhada do povo de Israel. E Jesus está falando diante deles, porque ele veio para os seus, em primeiro lugar. Então, a priori, a passagem diz respeito àqueles irmãos israelitas, aos judeus que estão ouvindo. Jesus declara uma parábola sobre ele ser a porta, e que o porteiro abre a porta e ouvem a voz dele, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e conduz elas para fora. É como se Jesus estivesse colocando diante deles: eu vim como pastor enviado por Deus, e eu estou chamando minhas ovelhas para que elas venham e me sigam, elas contemplem a minha voz. Só que aí do verso 1 ao verso 6, quando ele profere esta palavra, eles não entenderam, não compreenderam o que Jesus estava dizendo. Então, no verso número 7, Jesus torna a falar novamente, e agora ele começa a falar de um modo mais claro. E aí ele vai dizer, tá bom, que ele é a porta, e todos quanto vieram antes dele são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem.
o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aí depois ele vai contar a questão de ser o bom pastor. Vamos pensar logo nessa primeira parte do que Jesus está falando aqui. Bem, o intuito de Jesus ao falar isso era falar acerca dos mestres que haviam naquele tempo, que se passavam por sábios e mediadores, capazes de conduzir o povo a Deus. Aí naquele tempo existia os fariseus, que era a classe mais alta, os saduceus, havia os doutores e escribas da lei, né? E havia outros grupos também religiosos, que cada um tinha o seu modo de agir e achava que era de Deus, e que poderia conduzir o povo do Senhor diante de Deus. Só que Jesus está dizendo que todos aqueles que não vieram ou não foram enviados pelo Senhor, são ladrões, são salteadores, eles só querem glórias para si. E esta é a realidade de todo falso mestre. Todo falso mestre nunca vai querer levar a ovelha ao verdadeiro pastor, ou conduzir o fiel a Deus, a adorar a Deus, a servir a Deus, a entregar sua vida a Deus. Mas ele vai querer que elas ovacionem essa pessoa, vai querer que enalteçam ela, ele vai fazer dela seus fiéis, membros seus, e vai estar conduzindo eles a realizar os seus propósitos, e não os propósitos de Deus. E Jesus está combatendo isso, para que aqueles homens que estão ouvindo sua palavra, não deem ouvido a esses falsos mestres. E ele fala que esses falsos mestres, que são os ladrões, os mercenários apontados aqui, ele vem somente para matar, roubar e destruir. É tanto que Jesus censura em outra parte do Evangelho estes fariseus, dizendo que eles fazem de tudo para fazer um prosélito, um discípulo deles, e quando eles conseguem, eles colocam ele mais no inferno do que realmente na presença de Deus. Porque colocam sobre essas pessoas julgos pesados que nem eles mesmos conseguem carregar. E Jesus censura veementemente isso. E hoje em dia, irmãos, não é diferente conosco. Nós estamos cercados de falsos mestres. O que mais tem à nossa volta, e neste país atualmente, é falso mestre. O que mais tem é se levantado apóstolos, pastores falsos, pastoras que não deveriam ser pastoras, e outros que se dizem sábios e entendidos em matérias da palavra de Deus e querem conduzir um rebanho. E agora tem se levantado uma multidão na internet, e tem também milhares de seguidores que os seguem achando que eles são a palavra da última hora, ou aqueles que realmente podem conduzir o povo ao Senhor. Mas Jesus combate veementemente esta realidade, e ele está chamando a atenção dos judeus para atentarem, para que eles não sigam esses falsos mestres, mas que eles atentem para aquele que é realmente o enviado de Deus. E o texto fala que todos quanto vieram antes deles, que não foram autorizados por Deus, eles são ladrões e salteadores. O objetivo deles é sugar alguma coisa de quem os ouve, de quem os segue, tá? Mas Jesus diz que ele é a porta, e se alguém entra por ele, esse será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Aí isso nos lembra a figura do pastor do Salmo 23, lembra que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, Ele me faz repousar em verdes pastos, guia as águas tranquilas. Esse é o contexto que Jesus está dizendo, eu sou aquele pastor. E se vocês que me ouvirem entrarem por mim, vocês entrarão, vocês serão salvos. Depois vocês vão voltar para a vida de vocês, e vocês vão encontrar pastagens, vocês vão encontrar alimento para a vossa alma, porque eu conduzirei vocês, eu guiarei vocês.
E ele está falando isso claramente para os judeus, e obviamente ele tem em mente de que eles têm conhecimento dessa figura do Salmo 23, que está no Antigo Testamento, e que por conta disso eles pudessem fazer alguma ligação acerca disso. Veja o tamanho da misericórdia do Senhor. Em todo o Evangelho de João nós encontramos isso. Em todo o tempo Jesus está disposto a abrir os olhos deles para que eles enxerguem a verdade, ouçam a sua voz e sejam salvos por Ele. E aí a gente mostra a grande bondade de Deus para com o povo judeu, que envia Jesus para salvá-los e eles rejeitam, como diz no início, no prólogo deste Evangelho. Aí então, é isso que acontece, e aí ele diz que realmente ele veio para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso aqui não tem nada a ver, tá bom, com bens materiais ou qualquer coisa parecida, mas com aquilo que a nossa alma tanto anseia. A gente procura satisfação, paz, a gente procura um repouso, que não encontraremos em coisa alguma neste mundo, senão somente no Senhor. E é esta vida que Ele veio trazer para nós, a verdadeira vida, a vida de Deus. É isso que Ele está dizendo, eu vim para isso, o meu propósito é esse, eu vim para que tenham vida, e não é qualquer coisa, eu venho para que vocês tenham vida abundante, com Deus, em Deus, experimentando o ser de Deus, tendo comunhão com Ele, e vivendo neste mundo para a glória de Deus. Eu vim para isso, tá? Eu vim para isso, e a gente, irmãos, tem corrido tanto para tentar ajeitar a nossa vida, a gente tem tentado fazer todo o esforço possível para termos paz, descanso, repouso, alegria, felicidade, e o Senhor está dizendo, uma coisa só é necessária, apenas Ele, Jesus é suficiente para mim, para nós, é Jesus, não há outro, somente Ele é. Irmãos, se nós pudéssemos contemplar isso e refletirmos acerca disso e deixar o Espírito Santo ministrar o nosso coração acerca desta verdade e desta realidade, nós provaríamos da glória do Senhor em nosso viver. Não haveria, irmãos, coisa alguma neste mundo que pudesse abalar o nosso ser, porque nós temos ao Senhor conosco. Ele é a nossa força, Ele é a nossa luz, Ele é tudo que precisamos. É Jesus, somente Jesus, e por isso mesmo o culto deve ser voltado para Ele, o culto deve ser em virtude de sua glória, de sua majestade, e não deve haver outra coisa que seja colocada no culto, porque Ele é o objeto da nossa adoração, somente Ele é digno de adoração. Cantamos hoje. Aí então, depois que ele fala isso, ele agora vai falar a figura do bom pastor. Veja que o contexto tem a ver com o aprisco, pastor e etc e tal. Ele diz que ele é o bom pastor, e ele fala isso a partir do verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. E aí ele acrescenta, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele está falando ainda aqui, tá bom, no contexto dos judeus e para eles. E aí ele faz um contraponto dele com os outros que são mercenários, ou o falso mestre que é mercenário, que não tem interesse pela ovelha,
e que se ele vê algum perigo, ele deixa a ovelha se acabar lá e não está nem aí para ela. Jesus não. Ele é o bom pastor. E ele dá a vida pela ovelha. E literalmente ele deu a vida dele por suas ovelhas. Ele entregou a sua vida para que a sua ovelha fosse resgatada, salva, liberta e transformada. Aí a ideia, tá bom, que nós temos aqui agora é de um aprisco onde tem muitos pastores e muitos estão ali guiando as ovelhas e cada um quer levar em si. E quando há perigo, alguma coisa dessa natureza, esse mercenário, esse falso mestre, ele não está nem aí, tá bom, não tem cuidado com elas. E aí vem o diabo realmente, arrebata a ovelha e destrói a ovelha, e escraviza a ovelha, e faz mal à ovelha, e o falso mestre não está nem aí. Aí novamente nós percebemos a centralidade de Cristo. E aí eu quero também lembrar vocês disso, porque às vezes esse texto é pego para ser aplicado a nós pastores, humanos, homens, que estamos à frente de igrejas. Mas a gente não tem condição de fazer isso. Nós somos falhos e fracos, homens, diferente de Jesus, muito diferente de Jesus. A gente até tenta, mas nós temos limitações. Embora nós tenhamos recebido da parte do Senhor uma graça para sermos instrumentos dele, a fim de que suas ovelhas sejam guiadas, mas ele é o bom pastor. Ele é quem vai estar com você, lá em sua casa, no seu leito, no íntimo do seu coração. Jamais um pastor humano pode fazer isso. Nenhum de nós tem essa capacidade de sondar o seu coração e saber do que você necessita, mas ele tem, só ele tem. E é justamente esse bom pastor que está disposto a cuidar de você, a alimentar a sua alma, a fazer com que você seja realmente cuidado e guiado por ele. E o mais impressionante de tudo é que ele tem essa capacidade de estar cuidando de milhares e milhares de ovelhas. Ou quem sabe já chegamos a 1 bilhão de ovelhas no mundo. Eu acho meio difícil, mas pode ser que cheguemos lá. Mas ele tem essa capacidade, o que nós, pastores simples e humanos, não podemos, não temos. Ainda que nós tentamos socorrer um, a gente é deficiente. Quando aparece outro, a gente tenta correr para o outro, nós somos deficientes. Quando aparece mais um, a gente tenta, e agora? Já são 5, depois aparece mais 5, depois mais 5. Já são 15 pessoas precisando de ajuda ao mesmo tempo, e a gente não tem capacidade de socorrê-las no nível que devem ser socorridas. A única coisa que nós podemos fazer é pedir a Deus alguma palavra e orar pela misericórdia dele, para que ele possa trazer esta palavra, que seja a palavra dele para alimentar a sua alma, e orar e interceder diante dele por você que está em aflição. Mas uma coisa é certa: antes de qualquer cuidado meu, ele está cuidando de suas ovelhas, porque ele não dispensa nenhuma delas. Ele não dispensa nenhuma delas, nenhuma sequer ele dispensa, e ele se lembra de todas. E o texto, como diz, ele chama pelo nome. Isso quer dizer que ele tem intimidade com você. E o texto que nós lemos fala, tá bom, disso. Ele diz assim: eu sou o bom pastor, e ele diz: conheço as minhas ovelhas. Então ele conhece você. Jesus lhe conhece por inteiro. Ele sabe quem é você. Tenha isso no seu coração. Jesus sabe quem é você. No rebanho todo dele, ele sabe quem é você.
Ele lhe conhece pelo nome. Isso é maravilhoso. Tá bom? Não é uma coisa assim generalizada. Não é alguém que conhece assim de bolo, não. Ele conhece, conhecendo intimamente cada um de vós. É isso que ele está dizendo aqui. E não somente isso, ele diz também que as ovelhas conhecem ele. Aí, a prova de que realmente somos de Cristo, ou está em Cristo, é esse relacionamento que devemos ter com Cristo, essa união que temos. Ele conhece a mim individualmente, Ele me conhece, Ele conhece você individualmente, e você também conhece Ele. Ele está dizendo isso. E olha, irmãos, que esse conhecimento não é algo distante, ou algo assim, aleatório, como se ele estivesse lá no alto sublime céu, e você aqui na terra, e você estivesse assim, olhe para mim, não, ele lhe conhece de forma íntima, porque a comparação que ele faz, deixa isso claro. Olha o que ele diz a seguir, ele diz, mas assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Quando ele faz essa comparação, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, é que há esse conhecimento entre ele e suas ovelhas. Aí minha pergunta é se você tem isso em seu coração, se você vivencia isso de fato. Esta é a palavra de Deus e Ele está dizendo isso. E quem está dizendo isso é o Filho de Deus, é Jesus, o nosso Senhor que está falando isso. E Ele é verdadeiro no que diz, então isso é real para mim e é real para você também. Ele lhe conhece, e você que é a ovelha dele, conhece ele também. Há uma intimidade, e essa intimidade é forte. Por quê? Porque ele equipara o conhecimento do Pai com ele. E o Pai conhece ele por inteiro, e ele conhece o Pai por inteiro. E você conhece o seu bom pastor? Você tem conhecido a Ele? Tem mantido comunhão com Ele? Você tem sido levado a estar mantendo este relacionamento? Meus irmãos, quando olhamos na Escritura e vemos o que é dito do relacionamento do pai com o filho, ficamos maravilhados. O Senhor diz que eles viviam em glória um com o outro, como ele pede para ser exaltado, lá em João capítulo 17, ele diz, com a glória que nós tivemos antes da fundação do mundo, como tu me amaste antes de todas as coisas, que seja assim novamente, ele fala isso. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, no capítulo 11, ele diz, Pai, eu sempre sei que tu me ouves, tu me ouves em tudo tu me ouves. E todas as instruções que ele está falando, ele diz que recebeu do Pai. Isso é intimidade, isso é comunhão, isso é um relacionamento real que existe entre pai e filho. E ele diz mais, em outro momento ele diz, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ele diz assim. Então, irmãos, nós temos algo grandioso diante de nós, sendo dito por Jesus aqui, que as ovelhas dele conhecem o seu pastor, o bom pastor Jesus Cristo. E não somente isso, o conhecimento é tão profundo, que é como o relacionamento de Deus Pai com Deus Filho. Então, por que nós não nos relacionamos desta maneira com Ele? Não é? Porque em nossa casa, nós, em vez de estarmos perturbados, preocupados e olhando tantas coisas, nós nos assentamos à mesa e convidamos Ele a entrar e estar conosco, como é dito lá em Apocalipse, não é? E eu estou à porta, estou batendo, e se alguém abrir, eu vou ceiar com Ele. Ele está falando para a sua igreja naquele momento. Então, isso pode suceder conosco. Por que Ele não pode falar conosco? Por que Ele não pode alimentar a nossa alma quando nós o chamarmos para isso? Ele está dizendo que Ele nos conhece, que nós conhecemos a Ele.
E isso deve ser verdadeiro para nós. Ou senão nós estamos vivendo uma religiosidade. Estamos ignorantes, faltos de entendimento. E esta noite eu quero que em nome de Jesus isso seja quebrado diante de nós, porque isso que está sendo dito por Jesus aqui é algo grandioso para a nossa vida. É algo grandioso para nós. É algo grandioso para cada uma das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Ele te conhece. Ele deu a vida por você. E você que é ovelha dele, conhece ele também. Então se relacione com ele. Porque ele veio para lhe dar vida. E vida abundante. Ele veio para isso. Então, o texto prossegue. Aí agora é onde nós entramos. Ele estava antes falando tudo para os judeus. Aí no verso 16 diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Então, uma vez que ele foi enviado por Deus para morrer para suas ovelhas, em prol de suas ovelhas, ele agora fala acerca dos gentios. Eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco de Israel. E isso tem a ver conosco. Tem a ver conosco. E elas ouvirão também a minha voz, e elas virão até mim. E foi isso que aconteceu conosco. E aí ele fala que a realidade deste fato de ele chamar as ovelhas de outros aprisco, que não é o aprisco de Israel, que diz respeito a nós, vai fazer com que a gente seja um só rebanho, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é por isso então que na teologia há essa questão de que nós agora somos o Israel de Deus. Porque Deus fez dos dois um só, e Paulo também fala isso na carta aos Gálatas. Ele chama os judeus e salva os judeus, mas ele também salva os gentios, e ele une os dois para que seja rompida toda divisão, e aí então está formado o povo do Senhor. E o texto de João está dizendo isso: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco de Israel, e convém a mim também chamá-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. E é por isso que o Pai ama ele, porque ele é o autor da salvação de todos nós, tanto de judeus como de gentios. Ele faz isso. Aí depois que ele fala estas coisas, e fala que isso foi um propósito divino, isso vem de Deus, isso ele recebeu de Deus, tá bom? Os judeus começam a ter uma dissensão entre eles, e falam que ele tem demônio que enlouqueceu. Por que vocês estão dando ouvidos a ele? Mas alguém vai dizer, este modo de falar não é de demoniado, de louco não. Pode porventura alguém cheio de demônio abrir os olhos ao cego? E aí eles estavam agora celebrando uma festa, que era a festa da dedicação. No verso 22 diz que essa festa era celebrada no inverno. Essa festa não é uma festa que foi instituída lá no tempo do Êxodo, tá bom? Essa festa ela foi instituída na revolta dos Macabeus, cerca de 160 a.C., quando Antíoco Epifânio, ele entra no templo do Senhor, e ele sacrifica porco lá dentro, e ele faz abominação, tá? Os Macabeus então se revoltam, invadem Jerusalém, destitui Epifânio, e aí restabelece novamente o templo para o Senhor, e consagra o templo do Senhor. Então, em virtude disso, surgiu a festa da dedicação. Então, era esse dia, tá bom? E diz mais que Jesus estava passeando lá no templo, no pórtico de Salomão, numa área que tinha dedicada a Salomão. E aí, alguns judeus rodearam ele e perguntaram a ele: até quando o Senhor vai deixar a nossa mente em suspenso? Se és o Cristo, diz francamente, fala a verdade para nós. A gente está com interrogação, sem saber se tu és ou se não és.
Fala isso para nós. Então Jesus simplesmente responde. Aí, atente bem ao que é dito aqui, porque aqui tem coisa grande para nós também. Ele disse: eu já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. O que Jesus aponta diante deles, tá bom? E faz com que eles sejam incrédulos também, é que assim, abertamente Jesus já disse que veio do Pai, e ele fala acerca disso, declara que ele veio como o enviado de Deus para salvar aqueles que estavam perdidos. Só que eles não acreditam nele, porque a ideia que eles têm de um Messias era que fosse um rei, e que esse rei fosse um rei pomposo, com um exército, que viesse libertar a nação de Israel, subjugar os romanos e as outras nações, para ser como no tempo de Davi, que dominava sobre tudo, e também de Salomão. Só que aí o Messias enviado veio como um pobre, um andarilho. Veio para estabelecer o seu reino, mas o reino dele não é deste mundo, conforme os homens queriam. E eles queriam. Então eles não puderam crer. E é por isso que Paulo diz que ele é o escândalo para os judeus, justamente por causa disso. Não é? Como ele poderia ser o nosso rei e ser levado à morte de cruz? Isso é inconcebível para um judeu. Inconcebível para eles. Aí Jesus simplesmente: olha, já que vocês não creem nas minhas palavras, vejam as obras que eu faço. As obras que eu faço testificam de mim. Ele diz isso também em João 14, quando a gente falou sobre a paz do Senhor, quando Tomé, ele pergunta ao Senhor, se você não crê assim, então crê nas obras, porque as obras que eu faço testificam que eu sou o enviado de Deus, porque há no Antigo Testamento profecias dizendo que Jesus faria o que tinha que fazer, e ele estava fazendo isso. Em Isaías 35 diz que ele abria os olhos dos cegos, curava e etc. Em Isaías 60 diz que o Espírito do Senhor estaria sobre ele para pôr em liberdade os cativos, apregoar isso, aquilo outro, isso, libertar muitos que estavam encarcerados e etc. Jesus sai fazendo tudo isso aí. Diz também que ele sofreria, padeceria, mas seria realmente aquele que ia regimentar o povo do Senhor. Então tudo isso foi dito lá, e ele estava fazendo isso acontecer. Ele estava cumprindo as obras que o Pai testemunhou e profetizou acerca dele, e eles vendo essas obras não criam. Aí lembram que quando eu falei sobre Jesus ser a luz do mundo, eu falei sobre ele ter autoridade sobre as enfermidades, sobre os espíritos, sobre a natureza, sobre a morte. Então, a mesma coisa que é atribuída a Deus, Jesus estava fazendo. Então, as obras deles testificam quem ele é, mas vocês não creem. Aí, olha o que Jesus diz. É Jesus que diz, não somos nós. É Jesus que diz. Verso 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Qual é a razão deles não crer? Porque vocês não são das minhas ovelhas. É Jesus que diz. Por que não creram? Não creram porque não são das minhas ovelhas. Se fossem minhas ovelhas, ouviriam a minha voz. Olha o que ele diz a seguir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Lembra do vídeo que a gente viu? Lembra como isso é fato? Que a ovelha conhece o seu pastor, e o pastor conhece a sua ovelha, e ele chama ela, e ela vem, e ela lhe obedece, segue a ele. É isso que está sendo dito aqui por Jesus, claramente diante dos judeus.
Vocês não creem, porque vocês não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Agora imagine isso numa realidade humana, tá bom? Porque é isso que estamos tratando aqui. Não estamos tratando de bicho, não. Aquilo foi para que a gente pudesse abrir o nosso entendimento. Nós vamos pensar em voz humana, tá bom? Na realidade de seres humanos, de homens perdidos, daqueles que estão dispersos, das ovelhas que estão desgarradas sem pastor. Aí vem Jesus, e aí ele começa: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí as ovelhas ouvem a voz dele, aí começam a conhecer: epa, esse aí é o meu pastor. Aí elas vêm, ela atende o chamado dele, elas começam a dar ouvidos a ele, elas começam a amar a palavra dele e querem estar perto dele, porque ele tem a boa palavra, a palavra da vida. Ele diz: as minhas palavras são espírito e vida. Ele diz isso. Então veja, ser humano morto, pecador, está aí. De repente vem Jesus falando. E hoje atualmente nós não temos um Jesus de carne e osso como eles tiveram, mas ele fala por meio de nós. E quando a gente prega a palavra de Jesus, não é minha palavra, nem palavra de homem algum, a palavra de Jesus, é como se ele estivesse falando com suas ovelhas. E aí a ovelha, quando ouve a voz do sumo pastor da sua alma, ela vem. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você. Isso aconteceu com todo aquele que ouviu a voz do seu sumo pastor e veio e atendeu. As minhas ovelhas, aquelas que Deus me deu, ouvem a minha voz. E não somente isso, elas me seguem. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que seguir Jesus, nós temos que guardar os mandamentos de Jesus. E aí ele diz: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e eu dou a minha vida por elas. É por elas que eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida por elas, pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Louvado seja Deus por isso, grandioso seja o Senhor por isso. E veja, irmão, que coisa grandiosa tem aqui, como isso é grande para nós e para a nossa alma. Isso deve alegrar o nosso coração em todo o tempo. Aí depois ele diz, no verso de número 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Verso 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Não é grande isso? Isso é segurança para nós. Veja o que ele diz, irmãos: eu lhes dou a vida eterna. Então você tem a vida eterna. Eu tenho a vida eterna, ele me deu a vida eterna. Eu fui chamado por ele, eu ouvi a voz do meu pastor e eu segui ele, ele me deu a vida eterna. E ele diz: jamais, olha a palavra, jamais, olha a palavra, jamais perecerão. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é segurança de salvação. Ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém, ninguém, ninguém. Ninguém as arrebatará da minha mão. E ele diz o porquê. Porque foi o Pai que deu a ele, e o Pai é maior do que tudo. Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual é a força nesse universo que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada me separa desse amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Olha, irmãos, ainda que venhamos a ter sofrimento, isso não é o fim, tá bom? E quando esse sofrimento acabou, não é que ele vai deixar de estar batendo na nossa porta ou adentrando em nossa vida, não. O que ele não pode é nos tirar do Senhor. Somos dele, ele cuida de nós. E ainda que ele permita isso acontecer conosco, o bom pastor está cuidando da gente. E ele vai saber como está você, porque ele conhece você. Ele vai tratar de você, ele vai aperfeiçoar você. E se for preciso ele cortar uma perna e deixar você manco, ele faz. Para que você tenha saúde e seja bem. Porque não tem ovelha assim, não tem umas certas ovelhas que são rebeldes e quer se apartar do rebanho, né? Aí Jesus vai, corta a perna. Jesus não, o pastor vai, corta a perna para ela não andar mais. Pronto, fica aqui, agora não sai mais do canto. E etc. Né? Amputação, olha aí, é um testemunho vivo, tá bom? Sepultou a perna dele, ela já está aguardando a ressurreição. Eita, glória a Deus! Mas é isso aí, irmãos, isso é motivo de nós nos alegrarmos em Cristo Jesus. E diante disso, é imprescindível isso, esse entendimento desta verdade para nós, porque hoje nós somos assolados de um lado para outro, com muitas coisas, e às vezes a gente quer entrar em desespero. Lembre-se disso, seu pastor lhe conhece, e ele cuida de você, e você não vai ser lançado fora, nem é desprezado, mas ele conhece você pelo nome, e você precisa nutrir esta comunhão com ele, você precisa ir ao encontro dele, você precisa dizer: eis-me aqui, eu quero ouvir a sua voz, meu pastor Jesus, porque ele é o sumo pastor. Eu não tenho capacidade de coisa alguma, mas ele tem. E não sou eu que vou dar a minha vida para que vocês tenham vida. Ele deu a vida dele para que vocês tenham vida. E essa vida, como ele diz, é uma vida abundante, é uma vida de graça, de tremenda alegria e regozijo no Senhor, porque ele é suficiente para nós, irmãos. E veja como isso é grande, irmãos. Ele fala que jamais as ovelhas deles vão perecer, e ninguém vai arrebatar ele da mão dele. Ele cuida de nós, ele tem cuidado de nós. Então não deixe que isso seja removido do seu coração nem da sua mente, mas experimente essa comunhão com o Senhor. Vai estar com eles a sós, lá na sua casa, dentro do seu quarto. Se ponha diante dele, converse com ele, ele vai falar contigo, ele vai dar direção, ele vai te fortalecer, e você pode, ao momento que orar, falar estas realidades todas que nós encontramos aqui. O texto diz que nós somos ovelhas do rebanho dele, que nós ouvimos a voz dele, e nós seguimos ele. Isso quer dizer também que quem não segue ele, não o conheceu, e não é ovelha dele, porque a verdadeira ovelha, ela ouve a voz de Jesus, e quer seguir Jesus, e ela não fica colocando culpa nos outros, nem em qualquer outra coisa que possa existir, para continuar a sua caminhada, porque a sua caminhada não tem a ver com os outros, nem tem a ver com ministérios, nem tem a ver com
quem está atuando ou liderando, tem a ver com o bom pastor. Porque ele conhece as ovelhas, ele chama e elas ouvem e o seguem. E ele dá a vida eterna para elas, e elas jamais perecerão. Vede quão grande amor Deus tem por nós, de ter entregue, dado o seu Filho, para que nós tivéssemos vida. Não desprezeis isso, nem coloquem qualquer outra desculpa, para não estarem aqui adorando o Senhor, bendizendo a Ele, porque Ele se entregou sem reserva, e Ele não fez acepção, mas deu a sua vida por suas ovelhas. E se há alguém aqui que ainda não é ovelha do Senhor Jesus Cristo, e que esta noite, mediante esta palavra, está entendendo que Ele está chamando você, a hora de aceitar, de confessar Ele como o seu bom pastor, Senhor e Salvador, é agora, é neste momento. Então você que está aqui esta noite, que ainda não é um cristão, mas que sentiu que Deus falou com você, e sabe que neste momento em que Deus está falando, é o próprio Senhor que está falando, e isso significa que se seu coração está ardendo, e Ele está inquietando você, porque você é ovelha dEle, o que é que eu tenho que fazer? Ouvir a voz dEle e seguir Ele. É isso. E para isso, tá bom? Basta que você o confesse como Senhor e Salvador, e Ele vai agir o resto das coisas no seu coração e no seu viver. Ele vai lhe aprumar todinho, vai cuidar de você, porque é isso que Ele diz: eu vim para que tenham vida e vida abundante. Então há alguém aqui que gostaria, depois desse chamado do Senhor, confessar Ele como Senhor e Salvador? Se há, tá bom, você levanta a sua mão assim, e eu quero orar por você. Alguém gostaria de fazer isso aqui esta noite? Bem, se não, então vamos orar. Maravilhoso Senhor, eu te louvo e bendigo o teu nome, e sou grato a ti, ó Deus, pelo alimento que o Senhor tem trazido a esta casa, a fim de que suas ovelhas, ó Deus, ouçam a sua voz, e sejam, Senhor, fortalecidas em ti. Ó meu Senhor, que a tua palavra, Deus, nos fortaleça, e faça, Deus, com que cada dia mais estejamos firmes, Senhor, diante do Senhor, buscando cada vez mais, ó Deus, crescermos em comunhão e intimidade com o Senhor Jesus, a fim de que a realidade, Senhor, deste relacionamento entre o bom pastor e suas ovelhas se torne cada vez mais, ó Deus, real e deleitosa para nós, trazendo, ó Deus, segurança, Senhor, e confirmação ao nosso coração, Senhor, de que verdadeiramente somos teus, ovelhas do teu rebanho, Senhor, cuidadas por ti, Senhor, alimentadas pelo Senhor, e que o Senhor, ó Deus, realmente nos dá verdadeira vida, não como o mundo a dar, nem as coisas deste mundo tentam proporcionar, pois a verdadeira vida só encontramos no Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, faz o teu povo compreender isso, e que a partir deste dia, Senhor, seja, Pai, ó Deus, cada um transformado em seu ser, a fim de que busque ter um verdadeiro relacionamento com o Senhor, a fim de que seja alimentado, nutrido, fortalecido,
agraciado, Senhor, curado, libertado, tirado, Deus, os carrapichos e outras coisas mais, Senhor, a fim de que o seu coração se alegre em Ti, que o seu amor cresça por Ti, e que Ele possa consagrar-se a Ti, Senhor, entregando e confiando a sua vida ao seu sumo pastor. Porque com certeza, Senhor, Tu nos guiarás, Senhor, aos verdes pastos e às águas tranquilas. Faz isso, ó Deus, e que possamos nos regozijar, Senhor, e que possamos, ó Deus, crescermos para termos uma fé inabalável, Senhor, e assim permanecermos firmes em toda e qualquer circunstância adversa que aparecer, Senhor, no nosso dia a dia. Pois Tu, Senhor, és o nosso pastor, e nada nos faltará. Obrigado, Deus, e continua, Deus, a falar ao Teu povo neste lugar, e a todos quanto ouvirem esta mensagem, sejam, Senhor, edificados por Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.